Meus amigos, eu vou te contar agora quem é o quarto ministro do STF que foi pego. A gente já tinha o Moraes, já tinha o Toffoli, já tinha o Nunes Marques e agora o quarto, sabe quem é? Essa conta só aumenta. Eu vou te contar essa história toda agora, que saiu hoje. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Vocês vão pro inferno. Urgente! Magistrados são denunciados em delação premiada. É isso mesmo. A proposta de delação premiada já está finalizada e nas mãos do Ministério Público do Estado de São Paulo, no caso envolvendo o empresário Roberto Leme, o Beto Louco. Nos documentos, ele se propõe a revelar a participação de servidores e magistrados do Estado no esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro descobertos pela mega Operação Carbono Oculto no ano passado. Junto com os documentos, Beto Louco entregou dados de corroboração e dezenas de celulares que usava, e de onde, garantiram seus advogados, os investigadores poderão extrair dados para comprovar os crimes que relata. No ano passado, a PGR, comandada por Paulo Gonet, rejeitou a delação de Beto Louco, que citava, entre outros políticos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A decisão final sobre a delação será do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, que deve ser reconduzido nesta sexta ao cargo. Investigação pressupõe indício de crime, diz Paulo Gonet sobre cobranças para investigar STF. É isso mesmo. O chefe da PGR, Paulo Gonet, tem sido pressionado a propor investigações contra ministros do STF, citados em relações com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, que negocia uma delação na carceragem da Polícia Federal em Brasília. A quem tem dúvida sobre o que falta para a Procuradoria agir, Paulo Gonet disse que investigação pressupõe indício de crime. Logo, nada do que surgiu até agora no escândalo do Master em relação a ministros do Supremo justificaria, na visão do Procurador-Geral, uma ação direta da PGR. Preso desde o início de março, Vorcaro vive um dilema. Precisa relatar fatos novos. Para ter seu acordo homologado, terá de entregar todos os poderosos que receberam dinheiro do Master em troca de favores ilícitos na República. Toda a podridão que já foi descoberta, no entanto, não basta para Paulo Gonet pedir investigação contra ministros do STF que apareceram na folha de pagamentos de Vorcaro. Meus amigos, eu vou te contar agora quem é o quarto ministro do STF que foi pego voando nos aviões do Vorcaro. A gente já tinha o Moraes, já tinha o Toffoli, já tinha o Nunes Marques e agora o quarto, sabe quem é? Gilmar Mendes. Olha, é impressionante, mas essa conta só aumenta. Eu vou te contar essa história toda agora, que saiu hoje no Estadão. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o like, deixem o seu joinha. Muito bem, a empresa Prime U, que é do Vorcaro, ela também levou nas suas asas, nas asas da imaginação, o ministro Gilmar Mendes. No dia 1º de janeiro, às 4h38 do ano passado, de 2025, ele voou de Diamantino, no Mato Grosso, para Brasília. E sabe o que ele foi fazer lá? Sabe o que o Gilmar Mendes foi fazer em Diamantino? Dar posse, né? Participar da cerimônia de posse do seu irmão, que é prefeito ali da cidade. Aliás, um prefeito que já foi uma, duas, três, enfim, infinitas vezes prefeito, a sua família tem muita influência ali no local. O Gilmar Mendes disse que não sabia de nada. Ele só disse que pegou uma carona, essa carona era relacionada ao empresário e ele não sabia exatamente quem era o proprietário do avião. Agora, você é um ministro do STF e não sabe com quem você pega carona, Gilmar? Você não sabe que é perigoso pegar carona por aí? Tua mãe nunca te disse, menino, não pegue carona por aí, não aceite doces de estranhos. Tem tanta gente assessorando esses ministros, tanta
tanta gente puxando o saco desses ministros e põe capinha e tira capinha e puxa a cadeira e leva a cadeira e não tem ninguém para ver quem é o proprietário dos aviões onde vocês voam. Inclusive é perigoso não saber onde ou quem é o dono ou quais interesses estão por trás de aviões onde voam ministros do STF. Será que é tão ruim assim a assessoria desses ministros todos que vão para cá, vão para lá e não sabem onde estão voando? É impressionante, são 4 já ministros dos 10 do STF voando nas asas do Vorcaro. O Moraes voou 8 vezes, 8 voos com o Moraes, dos 11 voos que já levaram ministros, voos do Vorcaro, voos dos aviões do Vorcaro que já levaram ministros. Desses 11 voos até agora, pelo menos registrados, nós temos 8 feitos pelo Moraes, que é o campeão absoluto de audiência no avião do Vorcaro. Depois tem o Toffoli, que voou 3 vezes, no mínimo, para ir para o Taiaiá jogar bacará no cassino clandestino. Parece, né? Talvez deva ser isso. E agora aparece também depois o Nunes Marques. O Nunes Marques também voou pelo menos uma vez, até agora o registro é esse. E o Gilmar Mendes agora aparece também com um registro. Gilmar Mendes, Nunes Marques correndo por fora ali nos voos do Vorcaro. Moraes, campeão absoluto. E o Toffoli em segundo lugar, mas sabe-se lá se não alcança ao próprio Moraes com o passar do tempo. Meus amigos, é uma vergonha. O Vorcaro, repito, 4 ministros de 10 do STF voando num avião de um bandido, de um cara que está preso e que tinha uma gangue para quebrar dente de jornalista. Durma-se com um barulho desse, olha onde essa corte foi parar. Não importa se é carona, importa que vocês precisavam saber onde vocês metem o pé antes de sair por aí voando. Ministro do STF não tem que ter vida boa de sair voando de carona para cá ou para lá. Tem que ter ética, tem que ter moral e tranquilidade, saber onde se mete, ainda que não tenha nenhuma relação comercial com o Vorcaro, que é o que o alega aqui o Gilmar Mendes. É já algo de se desconfiar do ponto de vista ético e moral, esse tipo de relação de voo. Você voa de um voo de carreira, meu caro. Para que você tem a FAB à disposição dos ministros, inclusive? Enfim, o fato é o seguinte, sabe-se lá quem vai ser o próximo, né? Quantos outros ministros mais a gente vai descobrir que voam nas asas do Vorcaro? Vocês vão pro inferno! O ministro Fux lavou a nossa alma ao alertar os colegas do Supremo. Que pedrada nos ministros envolvidos nos escândalos. Então, meu bom dia para você que não recebeu um verdadeiro banho ontem do ministro Luiz Fux lá no Supremo, o que eu vou te mostrar agora com os vídeos. Antes de tudo, deixa eu te dar um rápido contexto sobre qual que é a bola da vez lá no Supremo. Depois que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele renunciou ao cargo em meio ao julgamento do pedido de cassação dele no TSE e também para concorrer ao Senado neste ano, o Rio de Janeiro ficou sem governador. Porque o vice do Castro, que é o Thiago Pampolha, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado e saiu do cargo em 2025. E porque o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj, o Rodrigo Bacelar, ele está licenciado do cargo depois de ter sido preso pela Polícia Federal pela acusação de vazar informações sigilosas de uma operação da Polícia Federal contra o Comando Vermelho. Ou seja, o Rio vive um verdadeiro caos político, o que no direito nós chamamos aí de dupla vacância. O Estado está sem vice e sem presidente da Alerj, que são os dois nomes na linha de sucessão do governador. Por conta disso, quem governa o Rio hoje é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto. E esse imbróglio todo, aí é claro, gente, foi parar no Supremo, porque as forças políticas em disputa divergem sobre o que deveria acontecer. Se o Rio deveria ter agora uma eleição direta para governador, pela população, pelo povo, ou se deveria ser uma eleição indireta, em que quem vota são apenas os deputados estaduais da Alerj. E como sempre, finge a surpresa, o Supremo foi chamado a decidir. E aí, nesse julgamento de ontem, o ministro Gilmar Mendes resolveu dizer isto aqui. Nós estamos vivendo esses episódios a toda hora. O presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Começava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. É preciso
Isso não pode ser causa de decidir, claro, mas é preciso ter isso como leitmotiv. Nós discutamos aqui recentemente o tema sobre os territórios ocupados. Milhões de pessoas que vivem sob o jugo de milícias. E isso é cantado, contado em prosa e verso. É preciso que nós tenhamos essa dimensão. Nós estamos decidindo o caso do Rio de Janeiro. Ora. O ministro Gilmar Mendes acabou de vazar informações sigilosas de uma investigação da Polícia Federal sobre crimes da Alerj? Você ouviu ele falando ali? Quantos que têm relação recebem mesada do jogo do bicho? Ou seja, se recebe mesada, vão ser alvo de operação logo. Porque se não for uma operação sigilosa, eles já tinham que estar presos. Mas, ministro Gilmar, não foi você que deu um verdadeiro chilique no julgamento da prorrogação da CPMI do INSS, falando contra os vazamentos ilegais? Que absurdo que é esse, hein, ministro Gilmar? Mas calma, gente, calma, que o ministro Fux não deixou barato. Como faixa preta de jiu-jitsu, ele usou a força do adversário contra ele mesmo e soltou uma frase que foi para enterrar Gilmar Mendes e os seus aliados, para apontar a hipocrisia deles e para lavar a nossa alma. Assiste aqui comigo, ó. Senhor presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade, ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no Estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no Estado do Rio de Janeiro, que representam o Estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Caracas, presidente, rapidamente. Caracas, que lapada! Se esses políticos do Rio de Janeiro tiverem que ir pro inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Durma com essa, ministro Gilmar. Durma com essa. Fux disse tudo. O problema do crime não está só no Rio de Janeiro, embora a criminalidade lá seja um problema gravíssimo que precisamos enfrentar e resolver como Estado brasileiro. Mas o pior crime de todos, gente, está de longe em Brasília. Em meio a altas autoridades envolvidas no caso INSS, no caso Master, na Lava Jato. Quem será, hein? Quem será que está no Master que o Fux mencionou? Olha, essa lapada do Fux tinha endereço de destino. As altas autoridades com quem ele falava, envolvidas em grandes escândalos. E a sua hipocrisia, que ao apontar o dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para si mesmas. Esse mês de abril vai ser o mês mais determinante da história recente do nosso país. Finalmente, gente, depois de vários meses, depois do Alcolumbre segurar para não ter sessão do Congresso durante 4 meses esse ano, depois de muita pressão, depois do vídeo do Nicolas, que deu 100 milhões de visualizações, botando quente no Alcolumbre cede a pressão e vai colocar para votação o veto do Lula. Isso é a notícia do dia. Alcolumbre convoca a sessão de Congresso para analisar veto do PL da dosimetria para o dia 30 de abril. A eventual derrubada do veto vai possibilitar a redução da punição aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Gente, centenas de pessoas poderão ser libertas, pessoas inocentes. Dia 30 de abril, o Brasil vai parar. Nós vamos ter um momento muito mais importante do que Copa do Mundo, muito mais importante do que qualquer outro fato ou evento ou dia no nosso país. Nesse dia, tanto os deputados federais quanto os senadores vão se juntar numa sessão para votar, para derrubar o veto do Lula. E eu garanto para vocês, nós vamos conseguir esses votos. Nós vamos batalhar até o dia 30 sem parar para conseguir os votos para derrubar esse veto. Isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Só que isso não é, talvez, a mais importante notícia de todas. Por quê?
O Alcolumbre estava segurando essa sessão do Congresso há tanto tempo. Não é porque ele não queria que o veto da dosimetria fosse aprovado ou não. Não é isso. É porque regimentalmente, ao fazer uma sessão do Congresso, ele é obrigado a ler a abertura das CPMIs cujas assinaturas já foram alcançadas. E nós já temos 258 assinaturas para a CPMI do Banco Master, que na verdade agora já virou a CPMI do STF. Porque o que nós sabemos até agora é que Gilmar Mendes viajou no avião, Toffoli era sócio de uma empresa que recebia, Moraes viajou no avião, foi na casa, mandou mensagem de visualização única, recebeu dinheiro do contrato da esposa, todos envolvidos nesse esquema. Não tem como o Alcolumbre fazer uma sessão do Congresso no dia 30 e não ler a abertura da CPMI do Banco Master. No dia 30 de abril, muita coisa pode mudar nesse. Vai ser o pontapé inicial para a gente resgatar esse país. Foi muita pressão, foi muita luta, né? O Nicolas fez vários vídeos, mas depois de toda a pressão, Alcolumbre não aguentou mais, ele cedeu. Obviamente ele jogou uma sujeirinha ali, né? No dia 29 de abril, ele colocou para ser votada a sabatina do Bessias, o despachante do Lula, o advogado do Lula que mandou censurar o povo brasileiro, que é a favor do aborto, que se gaba, se vangloria de ter mandado Alexandre de Moraes prender os manifestantes do 8 de janeiro, que prevaricou e protegeu os assaltantes do INSS. Esse cara vai ser sabatinado no dia 29 pela CCJ do Senado. E lá no dia, logo no dia seguinte, a gente vai ter a sessão do Congresso para derrubar o veto do Lula. Quem puder estar em Brasília nesse dia, esteja. Quem não puder, que ore por nós. E nós vamos precisar de muita oração. Porque a gente sabe que a gente está vivendo um período que não é uma disputa política entre direita ou esquerda. É o bem e o mal, é uma briga espiritual. E essa batalha do dia 30 vai ser uma das mais importantes. Vai determinar qual o rumo do Brasil daqui em diante. Então, assim, eu estou muito empolgado. Eu sei que o veto a gente vai derrubar. A minha preocupação é se Alcolumbre vai ter a desfaçatez de rasgar o regimento do Senado, do Congresso, votar o PL da dosimetria e não ler a abertura da CPMI do Banco Master. E tendo a CPMI do Banco Master, aí é outra batalha. É a batalha da composição, de quem vai ser presidente, quem vai ser o relator, quem vão ser os participantes dessa CPMI. Cara, esse dia vai ser muito importante. Muita oração daqui até lá. E pressão nos senadores, porque é um absurdo, na situação deplorável que o Brasil está, por causa do STF, o Senado aceitar mais uma indicação de um advogado do PT. Porque se nós estamos desse jeito hoje, é por causa das indicações do PT e do Temer, né, que é o caso do Alexandre de Moraes. Mas o resto é tudo PT ali. Aceitarmos mais uma indicação do PT à nossa Suprema Corte. Um cara... Ah, mas ele é evangélico. Me desculpa, evangélico que solta um relatório favorável ao aborto? Não existe, gente. Então, é muitas batalhas daqui até lá. Eu vou ficar insuportável. Se você me acompanha, se prepare. Porque de agora até o dia 30, eu vou ficar insuportável. Tanto aqui nas redes sociais, quanto no plenário da Câmara dos Deputados, quanto nos corredores do Congresso, atrás de voto, atrás de apoio para a dosimetria e atrás de apoio para a gente não aprovar o Messias. Então, assim... muita oração, mas é sério, muita oração daqui até lá. E se Deus quiser, os prisioneiros políticos poderão voltar para suas casas logo em seguida, no mês de maio. Tá acabando, gente. Esse período sombrio que a gente está passando vai acabar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.